Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 11, Jovem Leon. A armadura demoníaca envolveu sua armadura em gelo, reforçando-a. Bem, isso é terrível. O que diabos é aquilo? Será que tem uma lista interminável de habilidades fraudulentas ou algo assim? Eu exigi. A neve soprava ao meu redor, e a geada enchia o ar. Só de olhar para aquilo, sentia frio. Quase podia sentir a temperatura na cabine despencar. Está drenando a energia de Luiz, relatou Luxon. Se continuarmos lutando assim, Luiz não vai durar muito tempo. O quê? Então ele planeja usar ela como uma bateria e descartá-la quando estiver sem energia. Que idiota! Senhor, seu pulso está acelerado. Você está bastante irritado, vejo. Apesar das minhas tentativas de humor, Luxon me enxergava claramente. Ele estava certo, eu estava furioso, e parecia que nada poderia me acalmar. Como estão as garotas? Perguntei. Exaustas. Elas estão na ponte do Einhorn e recuperaram a consciência. Suas tentativas de negociação no plano psíquico parecem ter falhado. Iremos salvar Luiz, não importa o custo. Luxon moveu seu olho de um lado para o outro, como se estivesse balançando a cabeça. Infelizmente, não fomos capazes de resolver essa situação tão suavemente como eu gostaria. Você sempre é muito relaxado quando se trata do final do jogo, senhor. Arrogas estava gravemente danificado, uma de suas pernas não se movia, ambos os braços haviam sido perdidos e tínhamos usado e descartado todas as armas de seu compartimento. No entanto, ainda não tínhamos nos conformado com um destino sombrio. É hora de levarmos a sério, eu disse. Eu apreciaria se você fosse sério desde o início da próxima vez, brincou Luxon. Schwert está a caminho. A armadura demoníaca avançou contra mim, mas eu previ seus movimentos e evitei com pouco esforço. Seus ataques não são tão precisos como antes. Embora sua velocidade e poder tivessem aumentado, sua precisão havia caído visivelmente. Como Luiz não está mais no controle, o núcleo está manipulando. Danificado como está, isso é o melhor que ele consegue fazer. O próximo ataque está vindo. Por favor, evite-o e permita que Schwert se acople, disse Luxon. Entendi. A armadura demoníaca avançou, mas eu a contornei no último momento, deixando-a mergulhar diretamente na árvore sagrada. Um jato de combate com enormes asas negras cortou a copa das árvores, trazendo peças de reposição para substituir os membros quebrados de Arrogas. Eu descartei os membros danificados e joguei o container nas costas da minha armadura. Enquanto caía, Schwert voou para ocupar seu lugar. É o sonho de todo garoto pilotar um robô que pode se combinar com outros para formar um super robô, eu disse. Sim, bem, me desculpe por não poder me tornar um robô gigante. Tolo. Isso não foi um insulto. Depois de substituir os membros perdidos de Arrogas, voamos entre os galhos da árvore sagrada e subimos. A armadura demoníaca nos perseguia, deixando um rastro de gelo por onde passava. Senhor, em relação aos braços de Arrogas, fiz algumas alterações de acordo com o oponente que você está enfrentando atualmente. Parece o mesmo para mim. Certamente você tem uma obsessão por aparência. Está vindo, aliás. Enquanto a armadura demoníaca avançava para mais um ataque, eu levantei meus braços para bloquear suas lâminas de gelo. Elas haviam atravessado minha armadura antes, mas não desta vez. Em vez disso, as lâminas derreterão. Chocado, a armadura demoníaca tentou saltar para longe, mas eu a agarrei antes que pudesse. Não corra. Depois de ter se dado ao trabalho de me perseguir até aqui. O calor dos braços de Arrogas vaporizou o gelo que revestia a armadura da armadura demoníaca. O gemido do inimigo ecoou junto com o rangido do metal. Ignorei seus protestos, arrancando seus braços. Dentro da cabine, o olho de Luxon brilhava de forma ameaçadora enquanto ele assistia com prazer. Você causou um bom estrago, ele disse.
Após coletar dados, criei a contramedida perfeita para suas habilidades. Em um piscar de olhos, ele conseguiu montar um plano, preparar Schuert para a batalha e identificar as melhores manobras a serem usadas contra a armadura demoníaca. Nós definitivamente venceríamos isso. É hora de devolver Luísa, eu disse. Arranquei a armadura que cobria seu peito, revelando a senhorita Lois lá dentro. Eu a peguei delicadamente. Com ela em minha posse, a vitória estava garantida. Senhor, posso prosseguir? Perguntou Luxon. Você é inútil. Chutei a armadura demoníaca para longe e, em retaliação, ela atacou com sua cauda. Agarrei-a com uma mão e voei em direção ao topo da árvore, arrastando-a junto. Você realmente fez uma bagunça, resmunguei. Agora vou reduzi-lo a cinzas. Arma da nova humanidade, é hora de perecer, disse Luxon. Impacto. O raio vermelho saiu da mão que segurava a cauda, queimando-a completamente. A armadura se debatia enquanto eu a levava até o topo da árvore e a lançava no ar. Raios laser dispararam das costas de Arrogas, onde Schuert estava acoplado, perfurando a armadura demoníaca. Ela começou a cair, desabando em direção à árvore sagrada. Isso é o fim, declarou Luxon, estendendo um dos braços de Arrogans para pegar uma espada de Schuert e desferir o golpe final. Sua ansiedade me exasperou. Antes que ele pudesse finalizá-la, mísseis caíram sobre a armadura demoníaca de algum lugar. De onde está vindo isso? De cima. Olhei para cima e vi uma nave em forma de caixa, ainda maior do que o corpo principal de Luxon. Ideal, Luxon debochou. Por que está atrapalhando? Eu vim ajudar. Eu mesmo vou me livrar da armadura demoníaca. Você não deveria cuidar das necessidades médicas da garota em suas mãos. A senhorita Lois, acolhida com delicadeza em uma das mãos de Arrogas, estava completamente nua. Não podíamos deixá-la assim, especialmente com a temperatura tão baixa. Luxon, vamos voltar. Muito bem. Relutante em obedecer, ele seguiu minhas ordens. Se você realmente é uma IA, deveria ser mais direto. Como o ideal. Insatisfeito com a situação, Luxon disse, ideal, espero que você se explique mais tarde. Oh. Tem algum problema? Muitos para contar, e todos anômalos. Parece que deve haver um mal-entendido, ele disse. Muito bem. Vamos falar em outro momento. Lois estava sonhando. Era um dia ensolarado, e ela estava deitada na sombra. Seu irmãozinho estava ao lado dela, espiando seu rosto. Ela conseguia distinguir claramente suas características desta vez. Lágrimas encheram seus olhos. Leon, é você. O que houve, irmãzona? Teve um pesadelo? Não, é só. Eu queria pedir desculpas para você há tanto tempo. Por quê? Ela se ergueu e o abraçou. Foi então que percebeu que estava no corpo de sua versão mais jovem. Quisesse ou não, sabia que aquilo tinha que ser um sonho, e isso a devastava. Eu precisava pedir desculpas. Não pude fazer nada por você. Sou sua irmã mais velha, mas fui totalmente impotente quando você precisou, Lois soluçou enquanto o abraçava. Você não precisa se preocupar com isso, seu irmãozinho falou. Deveria ser eu pedindo desculpas. Por pouco não consegui chegar a tempo para te salvar. Mais um ticket de resgate usado, aliás. Ele sorriu para ela, e ela tinha certeza de que dessa vez ele era real. É verdade, ela disse. Isso significa que você me salvou. Lois não pôde evitar o ceticismo em seu rosto, mas ele apenas sorriu. Aquilo a incomodava. Como seu falecido irmãozinho poderia afirmar que a salvou? Era estranho, especialmente porque dessa vez ela tinha certeza de que ele era o verdadeiro. Eu vim, como eu disse que viria, não foi? O que você quer dizer? Você realmente veio. Aquilo era um sonho, então talvez não devesse esperar coerência lógica. No entanto, Lois se apegou às palavras dele.
desesperada pela verdade. Leon, seja honesto comigo. Ah, desculpe. O tempo acabou. Leon anunciou indiferente enquanto se levantava e se afastava dela. Lois se levantou apressadamente para persegui-lo, mas quando se levantou, Leon já estava distante, acenando para ela. Até mais tarde, irmãzona. Ele virou as costas para ela e saiu correndo. Lois esticou a mão na direção dele, mas não conseguiu ir além antes que a consciência a arrancasse do sonho. Leon. Não, vá. A senhorita. Luiz ainda gemia enquanto seus olhos se abriram lentamente. Ela estendeu a mão em direção ao teto, sem fôlego. Acordada agora, eu estava sentado por perto e acabara de despertar também. O cansaço havia me atingido depois que me acomodei na cadeira, e aparentemente eu tinha cochilado. Foi por isso que tive um sonho tão estranho. Havia algo tão familiar e ao mesmo tempo tão incomum nele. Eu tinha certeza de que estava conversando com uma irmã mais velha, mas não tinha nenhuma memória agradável com aquela vagabunda da Jenna. Aquilo era estranho, especialmente porque dessa vez eu tinha certeza de que ele era real. A senhorita. Lois ergueu o corpo e observou o quarto. Estamos no meu dirigível particular, expliquei. Angie e as garotas vestiram Luiz enquanto ela dormia, então ela não estava mais nua. Endireitei as costas e me levantei. Luxon investigou, e parece que aquela flor não tinha nenhuma ligação com a árvore sagrada. Em vez disso, a árvore estava possuída por uma arma chamada armadura demoníaca. A senhorita. Lois olhou para suas mãos. Então não foi um sonho. Fico feliz que você tenha saído viva. Não tenho tanta certeza se isso é uma coisa boa para você. O fato é que você interferiu nos objetivos da República. Quando voltarmos, você pode estar em grandes apuros. Ela me repreendeu com um olhar sério. Não será um problema. Na verdade, tive permissão expressa do presidente, respondi. Os olhos da senhorita Lois se arregalaram, mas logo sua expressão ficou sombria quando ela percebeu as implicações. Meu pai fez algo tolo, parece. As outras casas estarão sedentas por vingança. Mesmo que você fale a verdade, os líderes das outras 6 grandes casas não vão acreditar em você. Eles vão colocar a culpa em você por fazer a flor murchar. Eles não acreditariam em qualquer coisa que saísse da minha boca, não importava o quanto eu tentasse convencê-los. Eu não tinha escolha a não ser deixar a limpeza dessa bagunça nas mãos do Senhor. Albergue. Estamos realmente em uma situação difícil, não é? Que tal fugirmos para o reino? Ofereci com um sorriso. A senhorita Lois me encarou. O que foi? Só tenho memórias do meu irmão quando ele era criança, então por que pensei que você se parecia com ele? Isso continua me incomodando. Se eu olhar de perto, vejo que não há uma verdadeira semelhança. Além disso, o Leon era um menino bom e honesto. Ela fez um bico com os lábios e virou o rosto. Vamos lá, por favor, não fique brava comigo. Se eu não consegui convencer você a desistir, enganá-la foi a única opção que me restou, certo? Aquilo foi muito desonesto. Quando você lutou contra o Serge, você deixou ele te espancar de propósito, não foi? Agora que penso nisso, foi algo fora do comum. Te conhecendo, você era totalmente capaz de entrar lá junto com seus companheiros e me resgatar. Eu estava totalmente ciente da falta de eficiência do meu plano, eu queria testar algumas coisas no processo. E eu tinha conseguido fazer isso com sucesso. A senhorita Lois me observou. Nenhuma pessoa normal iria tão longe, não é? Você até mesmo estava vomitando sangue. Tem certeza de que está bem? Aquilo era sangue falso. Você não achou que era real, né? Tirei uma pequena cápsula e mostrei para ela antes de colocá-la na boca e morder. Assim que fiz isso, o que parecia ser sangue escorreu pelo meu queixo. O rosto da senhorita Lois se contraiu. Você é realmente um canalha.
Lamento ter me preocupado com você. Por favor, não fique chateada. Funcionou, não foi? Além disso, não quero que você me dê crédito demais. Foi um plano bastante improvisado, se eu for honesto. Estou arrependido de não ter feito um trabalho melhor. As medidas defensivas do ideal acabaram sendo mais problemáticas do que eu imaginava, então as coisas demoraram mais do que pensávamos. Poderíamos ter resolvido o assunto de forma mais tranquila se não fosse por ele. Se o meu Leon tivesse vivido até a mesma idade, eu me pergunto se ele seria como você. Como irmã mais velha, não posso dizer que ficaria satisfeita. Eu teria preferido que ele se tornasse um bom menino íntegro. O garoto que você e o Sr. Albergue me falaram parecia ser um pestinha travesso para mim. Duvido muito que ele se tornaria o tipo bom e íntegro que você está imaginando. Ah, por favor. Ele não era nada parecido com você. Mais uma vez, Lois estava emburrada e se recusava a olhar nos meus olhos, então não havia muito mais o que eu pudesse fazer além de sair do quarto. Bem, desculpe por ter dito isso então. Pausei. Ah, isso me lembra. Finalmente encontrei uma resposta para aquela pergunta que você me fez antes. O quê? Você ficou pensando nisso o tempo todo. Você nunca vai adivinhar a resposta correta. Eu me referia à pergunta que a senhorita Lois fez para desmascarar minha mentira. Depois do estranho sonho que tive há pouco, eu tinha quase certeza de que tinha encontrado uma resposta melhor. A senhorita Lois estava convencida de que eu nunca adivinharia, mas por algum motivo, eu me sentia confiante. O sonho tinha sido uma boa dica, mas também me lembrei de ter dado um presente semelhante aos meus pais na minha vida anterior. O deles era um bilhete prometendo ajudar com o que eles quisessem, mas o sonho era um bilhete prometendo salvar minha irmã mais velha sempre que ela precisasse. Um bilhete de resgate, uma promessa de tirar você de encrencas sempre que precisar. Bem, acertei. Provavelmente não é isso. Enfim, preciso ir embora mesmo. Enquanto saía do quarto, consegui ver brevemente o rosto chocado da senhorita Lois. Será que errei tanto assim? Se a expressão dela servia de indicativo, provavelmente sim. Talvez eu não devesse ter dito nada. Lois ficou paralisada. Como ele adivinhou? O anel originalmente era um pedaço de papel com as palavras, bilhete de resgate, válido para 3 usos. Ela havia se recusado a aceitá-lo, então ele o enrolou e transformou em um anel. Mesmo que alguém soubesse do anel em si, ninguém poderia saber o que estava escrito dentro, exceto ela e seu irmão mais novo. Nem mesmo Serge tinha percebido. Lois não tinha ideia de quanto tempo havia se passado enquanto ela lutava para assimilar tudo, mas uma batida interrompeu seus pensamentos. Ao responder e perguntar quem era, a porta se abriu um pouco e Noelle apareceu. Oh, Noelle. Lois, eu tenho algo para te dizer. Sente-se. Lois ainda conseguia se lembrar de sua interação no plano psíquico. Ela não estava ansiosa para falar com Noelle, agora que a outra garota sabia todos os seus segredos. No entanto, Lois devia um pouco de gratidão a Noelle. Você me ajudou a me salvar. Obrigada. Noelle ficou em silêncio. Ela tinha visto a verdade. Ela sabia dos verdadeiros sentimentos de Lois. Por mais tênue que fosse, Lois amava seu irmão mais novo romanticamente. Descobrir que Lois a intimidava em parte porque achava que ela tinha roubado seu irmão honestamente incomodava Noelle. Do ponto de vista dela, era uma culpa injusta. Assim, Noelle se levantou da cadeira onde havia se sentado e deu um tapa no rosto de Lois. Bem, acho que isso era esperado, pensou Lois. Felizmente, o tapa não tinha sido muito forte. Eu nunca soube sobre o noivado, Noelle disse de repente. Tudo isso aconteceu quando eu era mais nova, e honestamente não me lembro muito disso. Mas pelo menos posso te dizer que nunca ouvi falar de nenhum noivado. Isso também significava que Noelle não sabia nada sobre o irmão mais novo de Lois. Lois riu.
O quê? Então você está me dizendo que Leon foi enganado? Isso realmente me deixa furiosa. Até onde vocês lespinaces vão zombar de nós antes de ficarem satisfeitos? A mão de Noelle se estendeu, agarrando Luiz pela gola da camisa. Luiz levantou o olhar e viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Noelle. Por que você está chorando? Por causa daquela conexão psíquica, eu vi todas as suas memórias. Eu nunca percebi o quanto você realmente se importava com seu irmãozinho. Que habilidade detestável. Então você sabe tudo sobre mim, e eu não recebo nada em troca, não é? Luiz bufou, descontente com a injustiça de tudo isso. Eu nunca sonhei que ele estivesse tão animado com o nosso noivado. Peço desculpas sinceras por não ter podido comparecer ao funeral dele, mas juro que visitarei o túmulo dele em um futuro próximo. Seria bom se você fizesse isso. Luiz pausou e balançou a cabeça. Não, desculpe. Isso é uma mentira. Eu não quero que você chegue perto do túmulo dele. Noelle sorriu. Essa atitude combina muito mais com você. O que você está insinuando? A Luiz que eu conheço é sarcástica e tem uma língua afiada. Fiquei arrepiada vendo você fingir na frente do Leon. O que você disse? Agora era a vez de Luiz agarrar a gola de Noelle. As duas garotas se encararam, mas Noelle não conseguia conter a alegria do momento. Sim, é esse o rosto. Isso é hilário demais. A mulher que me intimidou todo esse tempo estava com ciúmes porque achava que eu tinha roubado o amado irmãozinho dela. Agora você passou dos limites. A discussão delas acabou se transformando em puxões de cabelo e arranhões. Eu sempre te odiei, sabe? Noelle exclamou. Toque diabos há de errado com você, intimidando alguém só porque acha que ela roubou seu irmão. É graças a mim que ninguém mais colocou as mãos em você. Você deveria me agradecer, sua grande incômoda. Elas começaram a se dar tapas e a atirar travesseiros. Depois de alguns minutos dessa troca de golpes, ambas estavam exaustas e caíram na cama, lado a lado, olhando para o teto. Elas lutaram para recuperar o fôlego, com os cabelos e roupas bagunçados. No entanto, ambas se sentiam mais leves depois de descarregarem todas as emoções reprimidas. Isso era especialmente verdade para Noelle. A expressão de Noelle era tranquila quando ela disse: finalmente desabafei tudo. Me sinto muito melhor agora. Você é uma bárbara enlouquecida, Luiz respondeu com o mesmo tom sarcástico de sempre, mesmo usando um leve sorriso. Fico feliz que você nunca tenha se tornado a esposa do Leon. Eu não quero ouvir isso de você. Você só estava em segundo lugar na lista dele. Confia em mim, se ele tivesse te conhecido, ele teria revisado a lista e eu estaria de volta ao primeiro lugar. Elas sorriram uma para a outra, mesmo enquanto discutiam.